Bom que vocês estão chegando, quem está chegando agora aqui, a gente está falando sobre gestão de negócios, formas de você aumentar as vendas e a rentabilidade do seu negócio, aumentar os lucros. E hoje nós estamos fazendo uma live para falar sobre precificação, entender por que muitos empresários erram na hora de fazer a precificação, não remuneram adequadamente o seu negócio e, por final, acaba fechando ou fracassando no seu empreendimento. Tá? Então, nós falamos aqui das funções básicas de preço e agora vamos entender um pouquinho sobre métodos de precificação. Você já deve ter ouvido que existem diversos métodos de fazer precificação. Eu vou falar aqui alguns deles, vou trazer 5 formatos para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. O primeiro método é o markup, né? Todo mundo já ouviu falar de markup. Markup, eu pego lá o custo do produto, crio lá um fator, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aplico aquele valor pelo produto e ponho ele para vender. Então lá o meu produto custa R$10, eu pego, uso, compro 10, vou vender a 40, pego lá, multiplico por 4 e assim eu aplico a forma de precificação. Muito simples, muito básica, muita gente faz isso, mas é uma forma de precificação perigosa para você. Por quê? Ela é uma precificação que tem uma visão empírica das coisas, né? Então, a gente nunca sabe se realmente 3, 4, 5, 2 vai remunerar o produto, né? Então, vai remunerar aquelas outras coisas que nós falamos. Aparentemente, eu estou fazendo que é 4 vezes o custo do produto, mas será que essas 4 vezes é suficiente para cobrir aquelas outras funções que o preço tem que fazer? Então, o markup é muito utilizado, mas a gente precisa tomar cuidado para fazer isso, porque ele não garante que você tenha um negócio, remunere adequadamente o seu negócio. Então é importante entender os outros pontos que estão lá, os custos fixos, os custos variáveis, entender bem aquela parte antes de você aplicar o markup. Pode ser usado? Pode, mas com cuidado. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 80% de negócios de varejo utilizam a ideia do markup. E precificam e tem dificuldade para entender essa parte de custos e poder entender a forma correta de colocar preços nos produtos. Então, muito cuidado para usar o markup como metodologia de precificação. Outro método que a gente gostaria de falar, que eu vou trazer aqui para vocês, é o baseado no concorrente. Então, tem muita gente que fala assim, meu negócio tem que disputar com o meu concorrente, né? Então, eu tenho um mercado, o meu arroz custa lá R$12, o concorrente tem 11, eu tenho que vender ele a 11 também, ou R$10,99, eu vou entrar na briga de preços pelo cliente, né? E isso é uma estratégia também perigosa para você adotar, simplesmente adotar uma precificação com base no concorrente. Por que isso? Porque as empresas são diferentes. E o preço que o seu concorrente pratica tem a ver com a forma como ele compra, com os custos que ele tem, os custos de operação, e a forma como ele decidiu competir naquele mercado. Então, simplesmente copiar ou trabalhar para competir em cima de preços pode ser muito perigoso para o seu negócio, porque se o seu concorrente tem custos menores do que você, ao você baixar os seus custos, você vai estar incorrendo em prejuízo, e isso pode te matar no longo prazo. E isso aconteceu exatamente com um cliente nosso, a gente estava conversando aí recentemente sobre isso. Nós fizemos um trabalho com eles de ajuste de precificação, de entendimento de margem de produtos, eles colocaram os produtos para rodar uma nova forma de precificação, um novo posicionamento lá na cidade onde eles atuam, e aí o mercado deles começou a crescer em faturamento, trazer mais clientes, melhorar nos serviços, e foram crescendo em termos de faturamento. E aí, 2 semanas atrás, ele ligou, Alexandre, Tortorelli, tô preocupado aqui, porque acontece que os meus concorrentes estão trabalhando com preços muito difíceis para eu participar. Por quê? Os preços que eles estão praticando são os preços que eu compro. Falei, cara, então não adianta você ficar praticar os mesmos preços que eles, né? Isso vai te matar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Então, como é que eu vou insistir numa estratégia que vai me matar no curto prazo? Esses concorrentes são concorrentes grandes, que tinham condições de comprar as mercadorias com preços melhores, entenderam que ele estava crescendo e
começaram a trabalhar, pressionar o preço para ver se ele conseguia, para pressionar e esmagar aí a concorrência. Então é muito perigoso, não é o caminho simplesmente passar a adotar os mesmos preços que o concorrente faz, porque ele faz. Né? Se ele tem custos menores que o seu, isso pode ser suicídio para o seu negócio. Qual a saída? Evidentemente, fazer a lição de casa, olhar para os custos, trabalhar nos custos fixos, nos custos variáveis e pensar alternativas de se posicionar de uma maneira diferente no mercado. Então, precificação baseada em concorrência é muito perigosa. Se você não tiver um bom controle da tua operação, do que acontece no seu negócio, é muito perigoso também adotar uma precificação com base no concorrente. Outro método que eu queria falar para vocês é a forma da precificação baseada em lucro. Né? O que é precificação baseada em lucro? É muito parecida com a precificação baseada no markup. A diferença é que a gente define um percentual de lucro que a gente quer ter em cada produto. Eu quero ter 20% de lucro, quero ter 30% de lucro, então eu vou pegar aquele produto, o custo dele, e vou agregar um valor de lucro para o meu negócio. Existem os cálculos certos para você fazer isso, uma metodologia para você aplicar, mas também tem um problema aí, porque quando a gente aplica simplesmente essa metodologia, a gente incorre na mesma situação do markup. Eu não sei se aquele valor de lucro que eu estou colocando ali é suficiente para eu pagar os meus custos ou remunerar a minha empresa adequadamente. Né? E muitas das vezes a gente acaba atribuindo um valor de custo fixo, de repente, para criar um produto, coloca uma margem, mas a gente não sabe realmente se aquele custo está certo para você fazer isso. Então é muito perigoso também adotar uma estratégia de precificação baseada simplesmente no lucro. Depois tem a minha preferida, né, e que também é a da mais recomendada aí no mercado, que é a estratégia de precificação baseada em margem de contribuição. Né? O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o valor que sobra quando você tira do preço os custos variáveis. Então, vamos pensar que as empresas, elas têm que vendem os mesmos produtos, elas vão ter preços semelhantes, custos semelhantes nos mesmos produtos, né? Se os produtos são similares. E aí a diferença de precificação é que vai trazer para você qual é o lucro que você vai ter em cima do custo variável, do custo de execução. Né? Então, quando você tem o preço menos o custo variável, você tem a margem de contribuição. Então, você tem uma visão mais clara daquilo que o seu produto está entregando de remuneração. E a margem de contribuição, ela tem esse nome, porque ela tem como responsabilidade contribuir para pagar os demais custos da sua operação, seus custos fixos, lucratividade, remunerar o empreendedor, comunicar estratégia, enfim, e trazer lucro para o seu negócio. Por que ela é mais clara para a gente trabalhar? É uma metodologia que é mais ajustada para você poder praticar. Porque você sabe exatamente quanto que está em cada produto, cada item, quanto que você está tendo de margem de lucro ali. Inclusive, se você precisar fazer um trabalho de desconto, de promoção, de estratégia comercial diferenciada, você sabe exatamente até onde você pode ir. Então, isso faz bastante diferença para você agir de maneira rápida e de maneira assertiva para trazer o seu negócio, deixar o seu negócio competitivo e poder vender mais nos seus produtos também. Muito bem. Essas são 4 estratégias, né, importantes de montar a precificação. É muito importante também pensar o seguinte: quando a gente vai adotar um método de precificação, a gente precisa tomar muito cuidado ao decidir o que a gente vai adotar. Porque se eu não tenho um bom conhecimento, um bom entendimento de cada componente que a gente comentou, de custo fixo, custo variável, despesas variáveis, se você não tem um bom entendimento disso, chutar um preço ou colocar uma estimativa de preço porque eu acho ou porque eu acredito que seja a melhor situação a fazer, ela pode trazer 2 problemas. O primeiro, né, o óbvio que a gente vem falando aqui, é não remunerar seu negócio e você ter prejuízo.
né, e atrapalhar o seu negócio e você finalmente não ter condições de sobreviver praticando aqueles preços. E o segundo, que é quando você erra a mão e coloca o seu preço muito além do mercado. E aí você perde competitividade, né? Então, os seus concorrentes ou seus clientes vão deixar de procurar os seus produtos porque eles têm um preço que está além daquilo que o mercado pratica. Então, é muito sensível, é muito detalhado, é muito cuidadoso o trabalho de precificação, para você ajustar preço e colocar o preço mais adequado para a estratégia que você quer cumprir. E em negócio de valor, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente trabalha, a gente senta com o empresário para entender como é que a gente vai querer ser percebido como empresa, né? Como é que a gente vai utilizar, aterrissar uma estratégia de posicionamento, de reconhecimento do mercado, e então adotar qual é o melhor preço, a melhor forma de preço para a gente colocar no nosso negócio. Eu falei que eram 5, né? Eu falei de 4. Eu vou falar aqui da quinta estratégia, né, de precificação. Não vou dizer que é um método específico de formação de preço, mas posso dizer que ele é um complemento à metodologia de margem de contribuição. Né? É uma forma de você potencializar ainda mais a margem do seu preço, poder esticar o seu preço mais e aumentar assim, a rentabilidade daqueles produtos que você tem e, consequentemente, aumentar os seus lucros também. Mas isso também tem que ser feito com bastante critério, né? Que é o custo, a precificação baseada na criação de valor versus qualidade percebida. Então, vamos entender um pouco o que seria isso. Criação de valor com base em qualidade percebida. Eu comentei há pouco sobre o preço de uma caneta Montblanc, lá de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Se você pegar uma caneta Bic e uma caneta Montblanc, elas têm a mesma função básica, que é escrever. Né? E por que um consumidor se dispõe a pagar 5 mil reais por uma caneta Montblanc, ao invés de comprar uma caneta Bic, sei lá, por R$1,50, R$1, né? Alguma coisa nessa linha? Porque o cliente que vai buscar uma caneta Montblanc, ele está procurando algo mais do que a função primordial ou principal daquele produto. Né? E a Montblanc soube entender essa necessidade, soube entender o que ele está procurando e traduzir isso em valor. Né? Então ele traz, a caneta Montblanc é uma joia que escreve. Né? Então, e o cliente que a Montblanc decidiu colocar, ele está disposto a pagar esses 4, 5 mil para ter uma caneta, porque ela simboliza muito mais do que simplesmente um objeto de escrever. Da mesma forma, a gente pode falar coisas simples, né? Por que a Starbucks, né? A gente vai um cafezinho da Starbucks, custa lá aquele preço, né? Absurdo que a gente vê. Custa aí 7, 8, 10 reais um café, né? Na Starbucks. Porque os clientes estão procurando alguma coisa além do que um café. Estão buscando uma experiência, estão buscando ali algo diferente, um momento de estar realmente desfrutando de algo diferente. Então, a estratégia baseada em qualidade percebida em valor e qualidade percebida, ela tem a função de criar valor e, junto com o valor, permitir que você possa aumentar ainda o preço do seu produto. Muito cuidado aí, porque quando você faz isso, você realmente tem que comunicar e tem que ter uma qualidade percebida pelo seu cliente, que ele se disponha a pagar aquilo que você está pedindo, porque ele percebe que aquilo que você está vendendo como qualidade faz sentido para ele e é aquilo que ele anseia e por isso ele está disposto a pagar mais. Então, essas são 5 metodologias aí para você poder trabalhar no ajuste de preço, que tem as funções de cobrir os custos, cobrir as despesas variáveis, produzir lucro, remunerar o seu negócio e comunicar o seu posicionamento de negócio. Então, se você quer trabalhar para o seu negócio e estabelecer uma estratégia de se posicionar com valor, estabelecer um melhor critério de precificação para ele, é importante que você entenda toda a sua operação com bastante detalhe, para entender aquilo que realmente impacta nos custos fixos, nos custos variáveis, e então estabelecer qual é a melhor estratégia de precificação para o seu produto. Lógico, também precisa fazer pesquisa de mercado, saber como que a sua empresa está, se ela está dentro do mercado, se ela não está, para que você também
como disse antes, não esteja nem tão além, não tão aquém, e possa colocar o preço justo para aquilo que você pretende para o seu negócio.